Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi incluído oficialmente no calendário escolar em 2003, quando foi obrigatório do ensino da história e cultura afro-brasileira virou lei. A origem da data carrega o mesmo motivo pelo qual, em 2011, o novo decreto afirmou também como Dia Nacional de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e ícone da resistência negra no país. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695. Não se trata, porém, de um feriado nacional. Cada estado tem sua própria legislação. Para ser decretado feriado, cada estado ou cidade brasileira precisa aprovar uma lei regulamentando o feriado. No estado de São Paulo, além da capital paulista, é feriado em 106 cidades, mas não existe uma lei estadual. O feriado vale apenas para os municípios que determinaram, através da legislação, o feriado de 20 de novembro. No Distrito Federal e nos estados do Acre, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe não é feriado em nenhum dos municípios. A história oficial nos conta que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, salvando o povo negro dos horrores da escravidão. O que não nos conta é que nos livros tradicionais a abolição foi fruto de muita luta dos antepassados, que resistiram com fugas organizadas dos cativeiros, rebeliões, quilombos e lutas abolicionistas. De Salvador, a princesa não teve nada. A lei foi assinada por pressão econômica internacional inglesa, que desde 1845 proibia o tráfico negreiro. O que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que luta contra o racismo e pela igualdade social e de direitos entre negros e brancos, sobretudo no mundo ocidental marcado pela escravização de povos africanos. Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desses movimentos concentrou-se em países americanos e na África do Sul, por conta da escravização nas Américas e do imperialismo inglês na África do Sul. No século XX, os movimentos ramificaram-se, desenvolvendo pautas de lutas sociais distintas de acordo com a necessidade da população negra local. Religiões. Tambor de Mina. O tambor de Mina é uma religião e também uma atividade cultural presente não só no Maranhão, mas em outros estados como Pará e Amazonas. Tem sua origem na matriz africana, deixada por negros que foram trazidos para trabalhar no Brasil, como mão de obra escrava. No tambor de Minas são cultuados vodus e orixás, africanos gentis, nobres associados a orixás ou entidades africanas com nome brasileiro. E caboclos, entidades surgidas nos terreiros brasileiros. Uma entidade são organizadas em ações em famílias possuem uma diferente de idade. Xangô. De acordo com a lenda, Xangô era o rei do Iô, região que hoje é Nigéria, e possuía um caráter autoritário e violento, além de ser extremamente viril, atrevido, vaidoso e justiceiro. Conhecido por praticar uma justiça dura, justa e cega, como uma rocha que, aliás, é outro elemento que representa a rocha. Candomblé. O candomblé é a prática das crianças africanas trazida para o Brasil pelas pessoas escravizadas, portanto, não uma religião africana, e sim afro-brasileira. Por isso, a história do candomblé se mistura com a do catolicismo. O candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. O termo candomblé vem da junção das palavras quimbundo, candombé, dança com atabaques, mais yorubá e lê, casa, que significa casa de dança, com atabaques, decorrido do animismo africano. A religião tem por base a alma da natureza. Umbanda. Em 15 de novembro de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, teria incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas. Esse espírito o teria ajudado a criar a religião de Umbanda. Rapidamente, ela se espalhou por todo o Brasil e outros países da América Latina. As crenças da Umbanda misturam elementos de candomblé, espiritismo, kardecista e catolicismo. É uma religião monoteísta, concentrada na figura de um Deus único e onipresente chamado Olum. Mas existem também outras divindades, conhecidas como orixás e guias espirituais às entidades. Batuque. O batuque também é conhecido como nação, é uma religião afro-brasileira que tem sua origem no Rio Grande do Sul. Em meados do século XIX, a matriz cultural GG Nago. A Constituição Federal de 1938 determina no artigo 3, inciso XLI, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição Federal de 1988 determina no artigo 3, inciso XLI, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tipos de racismo. Racismo individual. O racismo individual é expresso em atitudes discriminatórias individuais, através de estereotipos, insultos e rejeição a uma pessoa que não possui a mesma característica étnica que a sua. Racismo cultural. Resulta na crença que existe superioridade entre as culturas existentes, no amplo sentido que cultura engloba religião, costumes, línguas, dentre outras. O racismo cultural foi usado como justificativa para colonizar e dominar territórios desde a antiguidade. Na época moderna, esse tipo de racismo pode incluir elementos do racismo institucional e individual. Racismo comunitarista. O conceito do comunitarismo ganhou força nos anos 80, em contraposição ao individualismo. Esta filosofia defende que a comunidade é mais importante que o indivíduo em si. Dessa maneira, o racismo comunitarista está ligado ao pensamento contemporâneo e ao nacionalismo. Ele torna-se racista na medida que sempre privilegia a sua comunidade, em detrimento de outra. Racismo ecológico. O racismo ecológico é detectado quando as populações periféricas não recebem o mesmo tratamento que uma área central. Causas do racismo. Os europeus consideravam que povos de origem europeia nata seriam inteligentes e capazes para dominar e prosperar, enquanto os negros e os indígenas foram por muitas vezes considerados animais. Racismo no Brasil. Os escravos recém-libertos foram habitar os locais onde ninguém queria morar, como os morros na costa da região sudeste, formando as favelas sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. O fim do século XIX e a primeira metade do século XX do Brasil foram marcados pela miséria e resultam na violência entre a população negra e a marginalizada.